Bem, vou falar aí para vocês algumas características importantes dos motores de passo. Apesar de serem mais complexos, né, e dependendo aí podendo ser alguns modelos mais caros, mas tem as vantagens de se trabalhar com este motor. Esses motores, eles não possuem escovas, né? Escovas geralmente dão um pouco de problema, tem questão de manutenção e tem o geramento de centelhas, tá? E dependendo da atmosfera que você estiver trabalhando, se for uma atmosfera explosiva, isso é um risco, tá ok? Então, não tendo, né, essas escovas, já é uma característica assim, boa para o motor em relação a desgastes e em relação à segurança, tá ok? A independência da carga, né? Como que você pode controlar a velocidade do seu motor, né, independente da carga que você estiver trabalhando. Lógico que respeitando a capacidade do seu motor, tá ok? Então você pode controlar a velocidade, você pode controlar a posição, você pode manter um torque de sustentação, independente da carga, se ela estiver dentro da sua capacidade máxima. Isso também é uma característica muito boa no motor de passo, tá ok? O posicionamento em malha aberta é interessante. Na maioria das vezes, né, alguns dispositivos que trabalham com motor de passo, eles não trabalham com um sensor, né, de posição. Por quê? Uma vez que você vai dando os incrementos e a variação angular ela é precisa, você sabe exatamente aonde está a posição do seu motor ou do seu eixo, né? Só é um pouquinho complicado pelo seguinte: se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, imagine que você tem um robô que ele tem lá um motor de passo fazendo o deslocamento, passar um outro objeto na frente dele, ele bater, por alguma razão ele ficar agarrado naquele ponto e só depois continuar o deslocamento, internamente o seu sistema vai estar, digamos assim, acreditando que ele está na posição correta e na verdade ele está na posição errada porque não tem um sensor para fazer o feedback, tá ok? Lógico que esses sistemas que trabalham dessa maneira, antes de começar uma rotina, eles têm como zerar uma posição do seu robô. Ele, por exemplo, ele pega para uma posição padrão e nessa posição padrão teria lá um switch, uma chave. E aí ele recolhe todos os braços do robô, digamos assim. Ao bater naquele switch, ele sabe que ele está na posição zero. É como se você estivesse zerando ali a posição do robô. Calibrando para dar início à execução das suas tarefas. Mas uma vez que ele começar a fazer os movimentos, você não tem mais este retorno, tá ok? Um exemplo que eu posso dar para vocês são impressoras do tipo 3D, né? As mais comuns que nós utilizamos, e é de extrema precisão essas impressoras, né? A precisão dela é muito grande. Antes dela começar a imprimir um objeto em 3D, ela recolhe para uma posição inicial, uma posição zero. Lá vocês verão que existe lá um switch, que ele vai bater naquele switch e vai indicar, olha, aqui é a posição zero da impressora. E a partir dali ele vai dando os incrementos para fazer lá a impressão. Se acontecer qualquer coisa que o bico da impressora agarrar em um ponto da impressão, ele perde todo o alinhamento, ele perde ali a localização espacial e a partir dali você iria perder a impressão porque vai sair errado, tá? As camadas elas sairiam erradas. Isso às vezes acontece, tudo bem? Então este é o problema de se trabalhar em malha aberta, mas com motor de passo ele te propicia, ele te dá essa opção, ok? Característica de torque estacionário: imagine que você tem um robozinho e você precisa manter um peso exatamente em uma posição. Basta você travar aquela bobina naquela posição que ele vai conseguir ficar paradinho ali. Isso é mais difícil para o motor descer, né? No motor descer você teria que ficar controlando a corrente do seu motor para tentar mantê-lo parado, tá ok? Bem pessoal, continuando em falar de motores elétricos, vamos falar de um outro tipo de motor que é o chamado servomotor, tá? O servomotor é um motor mais fácil de se trabalhar com ele, tá? Ele tem uma precisão no posicionamento, né? Uma precisão angular no seu posicionamento, e basta você mandar um sinal correspondente para ele. Seja um sinal de PWM ou mesmo um sinal analógico, lá um valor de tensão de acordo com as instruções do fabricante, tá?
Sendo que um servomotor, a construção dele é um pouquinho mais complexa, apesar de que quando você compra o servomotor ele já vem prontinho para você utilizar. Mas como que se dá a construção desse servomotor? Ele possui um motor DC interno, ele possui uma caixa de redução para ganhar torque, né, dependendo ali das suas especificações. Ele utiliza um sensor de posição para saber qual é o ângulo que ele se encontra, qual é a posição angular que ele se encontra. Ele possui um sistema, né, de realimentação e um sistema de controle para fazer este posicionamento, ok? O motor, né, o servomotor, ele tem aí uma gama de variações de especificação de torque. Lógico que quando você vai demandando um servomotor de torque muito alto, o tamanho também relativamente vai crescendo e o custo também vai se tornando cada vez maior, tá ok? O sinal de referência, como eu falei, pode ser em PWM ou pode ser um valor de tensão. Por exemplo, de 0 a 5 volts ou de 0 a 10 volts vai ser de acordo com as características construtivas e as informações do fabricante, tá ok? Então a variação de torque ali é ampla, vai depender do modelo de servomotor que você vai estar adquirindo, ok? Então, um exemplo de um servomotor é esse daqui, ó. Ele vai ter lá uma eletrônica, né, para que ele possa ser instalado ali o sensor, para fazer a leitura de posição, vai ter ali um microcontrolador para que ele possa fazer ali, para que ele possa calcular e executar as ações de controle, uma caixa de redução para que ele consiga ganhar torque e vai ter um motorzinho DC acoplado a este servomecanismo, tá ok? Servomotor é bem fácil de se trabalhar, né? Bem mais fácil de se trabalhar, mas com toda certeza ainda será necessário implementar algumas estratégias. Tem servomotor, né? Ou tem servos, né? Servomotores que nós conseguimos variar a velocidade de deslocamento. Tem outros que você não varia isso mecanicamente, né? Esse ajuste às vezes é mecânico, através de um potenciômetro. Às vezes você tem que realmente controlar o sinal que você envia para ele, a variação do sinal que você envia para ele. Se é o PWM, você tem que fazer o controle no envio desse PWM para que você consiga controlar as posições intermediárias indiretamente, né? Ou se for um sinal de tensão que você esteja enviando para ele, você vai ter que enviar em uma variação adequada para que ele faça este movimento. Mas lembrando, tem servomotores que possuem sim ali o ajuste tanto de velocidade no deslocamento para você conseguir fazer, como um ajuste ali de torque também. Isso é até interessante para não dar tranco quando você estiver saindo de uma posição para outra. O ideal é que o seu sistema que faz essa variação, né, nessa movimentação, ele tem uma suavidade na partida, mantém uma velocidade máxima e depois comece a desacelerar próximo da posição final, ok? Então este é mais um modelo de motor elétrico conhecido como servomotor, ok? Vamos lá, vamos agora recapitular aqui dos atuadores que nós vimos, né? O elétrico, o pneumático e o hidráulico. Nós vimos ali as características em relação a torque, a força, né? Potência, tamanho, custo de implementação. Nós vimos algumas características lá dos motores hidráulicos, pneumáticos e elétricos, né? Nós sabemos que quando nós colocamos um motor muito pesado direto na junta do nosso robô, né? Direto ali na junta e elo do nosso robô, ele começa a nos trazer problemas. Primeiro que você perde capacidade de carga, né? E segundo que pode causar ali deflexões naquele elo, né? Então existem algumas estratégias que nós podemos fazer esse acionamento para ganhar capacidade de carga e evitar esses problemas. Os dois tipos de acionamentos que nós temos, acionamento direto e acionamento indireto. De forma bem simples, o acionamento direto é quando eu faço o acoplamento do meu atuador direto na junta, ok? Direto ali no elo junta que vai ser dado o movimento. Fiz o acoplamento direto ali, então é um acionamento direto. E como que eu faço o acionamento indireto? Eu coloco este atuador na minha base e vou utilizar de algum mecanismo para movimentar aquela junta que eu desejo, tá ok? Este mecanismo pode ser, né, essa transmissão de potência pode ser polias, correntes, rodas dentadas, engrenagens, parafusos, né, que são os fusos, ou correias, tá?
Agora só fazendo uma observação, não confundir caixa de redução, tá, com esses mecanismos de transmissão de potência em um acionamento indireto. A caixa de redução, se estiver com o motor estiver direto na junta, é acionamento direto, tá ok? O acionamento só é indireto se o atuador estiver em um local diferente da junta que ele está fazendo a movimentação, tá ok? Aqui só mostrando para vocês que é um conjunto, né, de engrenagens. E aí, se vocês forem utilizar, por exemplo, ali uma caixa de redução para fazer ali converter velocidade em torque, vocês sabem que vocês perdem um pouco de precisão, porque a caixa de redução pode ter algumas folgas entre as engrenagens e vocês terão que calcular as relações que vocês desejam, né? Torque de entrada, torque de saída e a relação de velocidades. As equações que regem, né, as relações de torque e velocidade são essas, né? A relação de dentes entre as engrenagens, que nós temos, N2 sobre N1 igual a N. A frequência de saída, que é a velocidade angular de saída igual a N, multiplicado, né, pela frequência angular de entrada. A relação entre as engrenagens, né, é o que vai ditar a relação ali, o valor de saída dessa frequência. E a relação de torque, que o torque de saída é igual ao torque de entrada dividido por N. N é a relação de dentes entre as engrenagens, né? A relação de dentes que vai estar diretamente com o tamanho também, o tamanho do raio dessas engrenagens, tá ok? A partir daí vocês conseguem fazer os cálculos que vocês precisam e montar as relações para que um robô consiga alcançar a capacidade de carga para executar uma tarefa, tá ok? Bem, bons estudos para vocês e até a próxima.